Oi gente, tudo bem? Olha só, eu vou resolver aqui para vocês um probleminha bem famoso de física computacional, que é o problema da cadeia Fermi-Pasta-Ulam. É um problema clássico, certo? De física computacional. Basicamente é o seguinte, bem, o meu desenho, todo mundo sabe que não é muito bom, né? Então, peço que vocês tenham certa paciência comigo, certo? Então, você tem massas acopladas com molas, tá? Né? E essas massas estão presas aí, a priori, numa parede, né? Pode ter a parede ou não, é uma questão que não vai mudar tanto, certo? Mas você tem aqui, digamos, uma massa M, uma massa M, uma massa N, né? E assim vai. Então tem a primeira massa, segunda massa, terceira massa e aqui a, né, enésima massa, tá bom? Então você tem a primeira massa, segunda massa, terceira massa e aqui você tem a enésima massa, tá bom, gente? Essas molas aqui, elas são molas especiais. A força dessas molas não é só o termo kx. Ela tem também um termo que é o termo de, né, alfa, certo? x2. Então, a energia potencial dessas molas, além do termo harmônico, que seria kx ao quadrado, ele tem também o termo cúbico, né? kx3 sobre 3, tá bom? Então é alfa x3 sobre 3. Então é uma força harmônica e não linear, tá certo? Então essas molas aqui, elas são molas bem especiais, tá bom, gente? Então qual é a ideia? Escrever aqui um conjunto de equações diferenciais para cada massa e, né, então para cada massa e resolver, por exemplo, usando o Velet. Eu vou usar aí o Veletzinho. Então cada massa vai ter a seguinte equação. Você vai ter um D, né, xi, né, dt2, isso aqui é o termo de força, né, massa de aceleração, é igual a força na iésima massa, tá bom? Então, como a gente montar esse conjunto de equações diferenciais? Como a gente montar e resolver? Então, primeiro vamos estudar como seria essas forças aí e como é que eu vou montar esse programa, tá bom, gente? Para poder a gente construir o programa de uma maneira simples. Então, primeiro eu vou descrever aqui essa variável x. Quem é a variável x? A variável x vai ser uma variável que vai começar aqui, o ponto zero. Aqui vai ser... Então, esse eixo aqui em cima é o eixo x, tá bom? Então, aqui, essa linha aqui, estou desenhando aqui, meio tronchinha, mas é o eixo x. Tá bom? Então, aqui, nessa parede aqui é zero. A primeira massa no equilíbrio está na posição x igual a 1, a segunda na posição x igual a 2, x igual a 3, x igual a n, e essa última parede aqui está na posição n mais 1. Tá bom? Então essas vão ser as minhas coordenadas. Tá legal? É assim que eu vou descrever as coordenadas, né? A parede é o zero, a primeira massa está no equilíbrio x igual a 1, x igual a 2, e a segunda massa, x igual a 3, assim vai, certo? Então como é que eu vou construir as forças para a gente usar o Velet aí? Vamos lá, vamos olhar, por exemplo, uma dada massa aqui qualquer. Aqui. Então dá uma dada massa aqui, chamar essa massa de I. Tá bom? Essa massa de I. Então você tem aqui a molinha, aqui você tem a massa I mais 1. E aqui você tem outra molinha, e aqui tem a massa I menos 1. Então eu vou fazer a seguinte coisa, eu vou dizer o seguinte, ó, vou criar os seguintes versores aqui. Vou criar um versor que eu vou chamar aqui de V1 e outro versor que eu vou chamar de V2. Tá bom? Então, esse versor, né, de uma massa que está na posição I-1 com I é um versor apontando na direção de x positivo. E esse versor aqui, que aponta da massa que está na frente para a massa I, é um versor que está na direção de x negativo. Então, esse daqui ele é o vetor mais, esse daqui é o vetor menos, tá bom? Então quanto é que é essa força aqui, gente? Qual calcular a força dessa mola? A força da mola, ela está ligada com a deformação da mola. Como é a deformação da mola? A deformação da mola é o seguinte, você vai pegar, digamos que você está num dado tempo lá, você vai pegar
A distância, por exemplo, entre a massa I menos 1 e a massa I, essa distância é o tamanho que a mola está nesse dado instante. Aí você subtrai esse tamanho do tamanho de equilíbrio. Quanto é o tamanho de equilíbrio? Vamos lá para cima. No equilíbrio, o tamanho da mola é 1. Todas as massas estão igualmente espaçadas. E as molas são do mesmo tamanho, tá bom? Então, no equilíbrio, a mola tem tamanho 1. Uma unidade aí. Você pode pensar que seria da ordem da distância atômica, né? Por exemplo, certo? Mas para a gente aqui vai ser 1, certo? Sem uma unidade específica, tá legal? Então, você vai... Como é que eu vou calcular a força, por exemplo, num dado tempo aqui? Eu vou calcular a distância desse cara para esse, em módulo, e vou subtrair essa distância da posição da distância de equilíbrio, que é 1. Então, esse D, que vai ser o módulo de xi menos 1, menos 1, esse cara aqui, ele é o cara que está ligado com a deformação da mola. Tá bom? Então, a força da mola aqui, devido a esse cara aqui, né, devido a esse D, vai ser, a força devida a D vai ser menos KD menos alfa, né, D ao quadrado. Tá bom? Desse lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Agora só tenho que lembrar que o versor aqui tem um negativo aqui. Tá bom? Ok? Né? Então, a gente tem que lembrar que tem esse sinal negativo aqui. Então, vai ser... A gente vai calcular esta distância aqui, em módulo, subtrair essa distância de 1, tá? Então, né? Então, esse D é a deformação dessa mola aqui. O D' vai ser a deformação dessa daqui. Quanto vai ser a deformação dessa daqui? Vamos aqui para baixo. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Pronto, eu vou para outra página, né? Então vamos lá. Quem vai ser o D'? Lembrando, o D' vai ser em módulo esta distância, esse tamanho da mola subtraído da distância do equilíbrio. Então o D' vai ser xi menos xi mais 1 menos 1. Então, ó, ou seja, essa distância aqui, xi menos xi mais 1 em módulo, né? A distância em módulo, subtraído da de 1. Aí agora você tem que lembrar que essa força, certo? Aqui ela aponta para nesse vetor V2, que é negativo. Então a força aqui, a força devido a esse D' vai ser igual a quê? Vai ser igual a mais KD mais alfa D ao quadrado. Tá bom? Já colocando aqui o versor para poder a gente, né, já pegar a direção da força corretamente. Tá bom, gente? Então, basicamente é isso. Então, a força sobre a partícula I é o acúmulo desta força, que é a força da mola que a gente tem, que é a interação de I com I menos 1, mais essa outra força aqui, que é a interação de I com I mais 1. Pronto. Isso é a força. Tendo a força, aplica a Verlet, porque você divide a força pela massa, acha a aceleração, aplica a fórmula de Verlet. Eu já expliquei várias vezes no curso qual é a fórmula, né? Tá certo? Compreenderam aí, gente? Então é isso. Então, para cada massa I, você tem que calcular a interação com a massa atrás e com a massa na frente, né? Contabilizar corretamente o valor da força, fazendo a soma vetorial, que é essa história dos versores, né, que eu falei. E aí você tem a força total. Tá bom, gente? Ok? Então vamos embora pro programa. Vamos lá. Então aqui está o programa. Então eu criei aqui umas matrizezinhas, certo? Essa vai ser a matriz, vai dar as posições X do lado das massas. Isso aqui é o X no presente, isso aqui é o X no futuro. Aqui eu tenho a velocidade no presente, aqui eu tenho a velocidade no futuro. Aqui eu tenho a aceleração no presente, aqui eu tenho a aceleração no futuro. Que no Verlet você precisa, né? Aí eu criei algumas variáveis que eu vou utilizar aqui no meu cálculo, variáveis reais, né?
tá bom? Esse V1 e V2 vão ser aqueles, vou fazer o papel lá daqueles versores, no final das contas, tá bom? Né, desculpa, do D, o V1 e o V2 vai ser o que eu chamei aqui, né, nesse coisinho aqui, de D e D', tá bom? Então no meu programa D e D' vão ser respectivamente V1 e V2, tá bom? Aí beleza, aí o que, é que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a minha integraçãozinha, né? Eu escolho aqui um tempo de 60, botei uma precisão da ordem dessa daqui, que eu já usei esse VLT, a precisão vai ser por aí, né? E o tamanho da cadeia é esse N0, eu botei 100 massas, tá bom? Aí aqui eu fiz esse truquezinho aqui só para escolher a posição central aqui da cadeia, então esse N0 é o centro da cadeia, né? E aí eu vou fazer a iniciação das variáveis, então, vamos lá, vou fazer um loop do 0 até o N mais 1, ou seja, da parede até a outra parede. Aí eu digo que as posições são todas iguais a essa daqui. As posições no equilíbrio são todas iguais a transformar o inteiro em real, não é isso? 0, 1, 2, 3. As velocidades e essas acelerações são todas nulas, tá bom? Então, ou seja, o sistema está lá todo em equilíbrio. As massas estão lá colocadas nas posições 0, 1, 0 é a parede, né? 1, 2, 3, 4, 5, N. N mais 1 é a outra parede. E tudo com velocidade, né? 0, tá bom? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um experimento que é bem interessante, que é o experimento de você injetar energia na cadeia. Deixa eu mostrar para vocês aqui o job de novo. Cadê? Ó, você vai chegar ao seguinte, você vai chegar aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, viu? Digamos que aqui essa linha representa a sua cadeia, tá bom? Aqui é o centro dela. Aí você injeta energia aqui, injeta energia aqui. Então aqui você bota uma velocidade 1 e aqui você bota uma velocidade menos 1. Então todo mundo está parado, exceto este cara e esse cara. Esse tem velocidade 1, esse tem velocidade menos 1. Tá bom? Vou explicar por que a gente vai fazer esse tipo de experimento aí. Tá legal? Tá bom? Então é isso que eu fiz aqui. Ó. Eu botei do centro da cadeia mais 25, eu botei 1. Deixa eu ver se eu desenhei o contrário aqui. Ah, tudo bem, desenhei o contrário aqui, perdão, gente. Aqui é 1, desculpa, e aqui é menos 1, desculpa. Aqui é o meio da cadeia, aqui é a metade. Aqui é N sobre 2. Então aqui é N sobre 2 mais 25. E aqui é N sobre 2 menos 25. Tá bom? Viu? Ok? Então, do meio à direita, bota a velocidade 1 na massa aqui. Do meio à esquerda, bota a velocidade menos 1. Tá bom? Por que eu vou fazer isso? Depois eu explico. Lá na frente vocês vão entender o que é que vai acontecer nesse tipo de modelo, né, que tem esse termo harmônico e o termo não harmônico. Ou seja, o termo de força elástica, força Kx, e o termo de força quadrada. Tá bom? Então, vamos lá. Aí eu venho aqui... Bem, eu já usei essa estratégia aqui, eu não quero que a cada integração eu entre lá para fazer os cálculos, então eu boto esse truque aqui, eu crio esse número que é 0,05 sobre dt, aí, ou seja, eu vou fazer um contador para que eu entre lá no momento, na rotina de escrever os resultados a cada 0,05, porque se eu for entrar a cada integração é ponto demais, entendeu? Eu já usei esse flag em outros programas aí, tá bom? Aí beleza, vamos lá, vamos começar a integração. Então, o que eu faço? Calculo a distância entre, né, vamos lá. Primeiro, começa aqui está o loop da, né? Opa, desculpa, rapidinho, gente, eu não comecei a integração não. Eu estou fazendo, nessa estratégia aqui, eu estou definindo, perdão, me atrapalhei um pouquinho aqui, vamos lá. Esse KK é o termo harmônico, tá? Então esse KK aqui é o termo elástico, né, que a gente chama, né? Tá? Ou harmônico, tá? Então o KK é o termo harmônico. O KK3 é o alfa. Então o KK3 é o equivalente a alfa lá no Chorno, tá bom? Ou seja, isso aqui é o termo não linear. É aquele termo que multiplica aqui a força quadrada, tá bom? Beleza. Feito isso, agora eu vou calcular a energia inicial. Calcular a energia inicial, ou seja, qual é a energia inicial do sistema? Então, a energia inicial do sistema é o quê? Eu vou calcular essa energia. Quanto é que é a energia total do sistema? Quanto é que é a energia total do sistema? Vamos lá.
Numa cadeia dessa aqui, a energia total do sistema é a parte da energia potencial que está guardada aqui na mola, mais a parte cinética que está guardada onde tem massa, no caso, os corpinhos, tá bom? Estou considerando as massas todas iguais. Então, uma maneira que a gente sempre trabalha, que a gente sempre escreve essa equação da energia é a seguinte aqui, deixa eu mostrar para vocês, viu? Opa, entrar aqui, vamos lá. Você escreve a energia total assim, a energia total é igual à cinética, que é mv2 sobre 2, mais a energia potencial. Quanto é a energia potencial? Bem, energia potencial, você pode escrever da seguinte maneira, você pode escrever a somatória em I de 1/4, vou explicar por que isso 1/4, de xi menos xi mais 1 ao quadrado, mais xi menos 1 ao quadrado. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o termo harmônico que eu estou dividindo ele para cada massa. Lembra que cada mola acopla dois corpos. Ó. Essa mola aqui, ela tem energia potencial devido a esse cara e a esse cara. Então a gente está dividindo metade para esse, metade para esse. Então por isso que apareceu aquele 1/4. A mesma coisa eu vou fazer com o termo não linear. O termo não linear vai ficar 1/2. Em vez de ser 1/3, eu vou botar 1/6. Eita, faltou o K aqui, não foi? Faltou aqui o K. Né? 1/6 de alfa. Aí vai ter xi, né? Mais 1 menos xi ao cubo, mais xi menos 1 ao cubo. Esse aqui é o termo harmônico que a gente está acostumado, esse é o termo não linear. Tá bom? Então, essa é a energia do sistema, a energia total. Cinética mais potencial. Então, no programinha agora eu vou calcular essa energia. Eu defino essa energia inicial como sendo 0 e calculo ela aqui. Ó. Deixa eu tirar a mesinha daqui. Calculo ela aqui. Ó. Calculo aquelas quantidades, né? Aqui, tá vendo? Calculo as quantidades e saio fazendo, né? Aí você vai dizer, pô, mas espera aí, né? Você tem que lembrar o seguinte, você tem que lembrar que esses caras aqui, esses carinhas aqui, eu quero calcular eles, né? Usando essa estratégia aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou, né? O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, vou fazer aquela mesma estratégia que eu fiz aqui, ó. Eu vou usar a mesma estratégia que eu fiz aqui. Eu vou calcular a distância em módulo e vou subtrair de 1. Entendeu? É isso que eu vou fazer. Então essa equação aqui, eu vou reescrever ela seguindo essa linha aqui, desse D' e desse D. Tá bom? Então é isso que eu vou fazer. Então, é isso que eu fiz aqui. Eu calculo a distância em módulo, subtraio de 1 e uso essas subtrações aqui, ou seja, eu uso D e D' para calcular as energias. E aí depois é só aplicar as mesmas fórmulas que eu escrevi lá. Tá bom? Calculei a energia. Dá o mesmo resultado, certo, gente? Sendo que como eu comecei fazendo com essa estratégia, eu acho mais interessante, tá bom? Fica mais claro para mim, beleza? Posso aplicar aquela fórmula direto ou posso fazer essa estratégia aqui, tá bom? No final acho que é a mesma coisa. Bom, então calculei quanto é que é a energia inicial. Agora, já calculada a energia inicial, aí eu vou começar a integração. Aí faço um loop no tempo. Então isso aqui é o loop temporal. E aí começa. Primeiro loop, aplicar a primeira fórmula de Vellet. Então como é que eu faço? Mesmo esquema. Calculo aquela distância. Calculo aqui. Isso aqui é D. Isso aqui é D'. Tá bom? Ok? É isso. Lembrando aqui do Chorra. Distância em módulo menos 1. Distância em módulo, que é o V1, menos 1. Tá bom? Lá em cima eu cometi uma falha. Eu cometi uma falha no início do vídeo, eu acho, que eu disse que isso daqui seria D1 e D2. D e D'. Na verdade não é, né? Eu estou usando esses caras aqui, V1 e V2, igual a distâncias, né, em módulo. Tá bom? Beleza? Ok? Distância em módulo. Tá legal? Então, só para retificar o que eu disse equivocado no início, né? O R1 e o R2 é que vai ser, né? R1 e R2 é que está fazendo o papel de D e D', tá certo? Então, onde é que eu estava? Estava aqui, pronto. Aí, uma vez que eu calculei D e D', aí eu venho para aquela fórmula da aceleração. Aceleração
né? No caso seria a força, mas como a massa, eu estou colocando todas as massas iguais a 1, certo? Estou considerando todas as massas iguais a 1, só para simplificar a minha vida, aí a aceleração e a força é a mesma coisa, né? Então por isso que eu estou chamando de aceleração. Então, ó, eu vou pegar menos, isso aqui é a força da massa que está antes, se você lembrar do Chorno, é essa equação aqui, tá bom? E o outro termo tem mais, que é aquela história da soma vetorial com os versores, que é o outro termo aqui da força ligada à interação com o cara da frente. Tá bom, gente? Tudo certo aí? Ficou claro? Então, né? Esse daqui é a interação com o cara que está atrás, a massa I menos 1, e esse cara aqui é a interação com o cara que está na frente, a massa I mais 1. Calcular a aceleração, aplica a fórmula de Verlet direto. Isso aqui é a fórmula de Verlet que eu já expliquei em diversos vídeos, tá bom? Pronto, calculei, atualizei as posições, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a nova aceleração, usar a outra parte de Verlet. Então eu repito o processo todinho, vou repetir o processo, calcular a distância em módulo, calcular aqui D e D', aplicar novamente a fórmula da aceleração para atualizar a aceleração. Então eu tenho a aceleração atual e tenho a aceleração no início do processo. O que é que eu faço com essas duas acelerações? Faço a média e aplico a fórmula de Verlet, atualiza a velocidade. Pronto, então no primeiro loop eu atualizei as posições das massas na rede, no segundo loop eu atualizei as velocidades. O que é que eu faço agora? Aquela estratégia, eu pego o que era presente, recebe o futuro, tanto da posição quanto da velocidade. E aí o programa fica autoconsistente. Eu vou agora recursivamente fazer as integrações, tá bom? Então pronto, isso é o Verlet, basicamente isso. Agora o que eu vou fazer? Eu faço aquele truque, né? Esse aqui, o que é que eu faço? Eu somo esse contador, quando esse contador exceder esse número, aí eu entro aqui. Isso garante que ele entre a cada 0,05, como eu coloquei lá acima, para ele não entrar toda vez, né? Aí o que é que eu vou fazer? Chego aqui dentro, eu calculo a energia no tempo t, que é esse UT aqui. Então esse cara aqui é a energia no tempo t. Tá bom? Aí o que é que eu vou fazer? Faço o meu procedimento, meu esquema. Calculo de novo D e D'. Aplico a fórmula da energia e aí guardo a energia numa dada vetor, que é essa energia I, que ele guarda a energia localizada em cima da massa I. E ele faz isso em relação à energia inicial. Ou seja, se eu somar toda essa energia e dividir pela inicial, tem que dar 1, né? Para poder conservar a energia, né? Compreendeu? Então, aí o que é que eu vou fazer agora? Eu escrevo alguns arquivos de saída. O primeiro, um arquivo importantíssimo é esse aqui, que é onde eu faço aquele teste, né? Eu escrevo essa quantidade aqui. O que é essa quantidade aqui? Essa quantidade aqui é basicamente isso aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Né? Essa quantidade aqui, deixa eu voltar aqui para minha mesinha. Deixa eu botar mais uma página aqui nesse cara. Pronto. Ó, faço a seguinte coisa. Eu pego, né? Eu faço o seguinte parâmetro de controle. O parâmetro A, que é o módulo de 1 menos, né, a energia no tempo t dividido pela energia no tempo 0. A energia no tempo t tem que ser igual à energia do tempo 0. O sistema conservativo. Então, essa razão tem que ser 1. 1 menos 1 em módulo, isso aqui tem que tender a 0. Na verdade, isso não vai dar 0, né? Isso vai dar um número próximo de 0. 10 a menos 8, 10 a menos 7, 10 a menos 6, 10 a menos 10. Vai ficar um número pequenininho ali, entendeu? Mas é o nosso critério de convergência, entendeu, gente? Então, esse arquivo de saída aqui, ele é bem importante porque ele tem exatamente isso. 1 menos a energia no tempo t, que é essa que a gente calculou aqui, dividido pela energia que eu calculei lá inicialmente, a energia do tempo 0. Então, esse cara aqui vai dizer se a minha integração tá boa. Aí, para brincar com vocês aqui, eu fiz o seguinte esquema. Eu escrevi arquivos tridimensionais desse meu pacote de energia. Então, eu vou entrar aqui, eu fiz um outro contador, que eu entro aqui de vez em quando, e escrevo a seguinte função. Eu crio a seguinte função, a função espacial, que é o quê? É um plot 3D. Eu ploto o tempo, a posição na cadeia e a energia naquela posição. Tá?
Eu faço isso várias vezes, para vários tempos. Aí eu vou ter uma coleção de arquivos, eu vou juntar todos e fazer um filme, entendeu? Eu inclusive botei esses filmezinhos no meu site por aí, tá bom? Então é isso. Então vamos rodar, tá? Vamos rodar o programa pra gente aprender aqui a fazer essa coisa, né? Então eu tô rodando, compilei, vou rodar, ele roda bem rápido, tá? Aí qual é o arquivo importante? É aquele arquivo esse arquivo aqui que eu chamo ele de, cadê, meu Deus? C, conservação de energia velha, tá? Então eu vou dar uma olhada nesse arquivo. Ó, 10 a menos 10, 10 a menos 8, então tá assim, não tá o número mais, né, seguro do mundo, certo? Ó, ele inclusive ele perde um pouco aqui da precisão, né? A precisão não ficou a melhor do mundo. Posso até mudar um pouquinho, posso chegar aqui e botar 0.01 para ver se melhora aquela precisão ali, né? Tá? O zero não ficou tão zero assim, né? Dá uma olhadinha como é que ficou. Demora um pouquinho mais, porque eu botei mais, eu discretizei mais o tempo, certo? Aí vamos dar uma olhada de novo no arquivo pra gente ver. Ó, melhorou um pouquinho, né? Aí não tá tão bom, mas já melhorou um pouquinho. Beleza? Ok? Então vamos embora. Então, vamos dar uma olhada agora nos arquivos, naqueles arquivos espaciais, tá? Então tem esses arquivos aí, espaciais. Aí o que é que eu faço agora, né? Aí vem a mágica. Eu não inventei isso, eu montei esse esquema usando uns tutoriais que eu peguei na internet. Eu montei esse arquivozinho aqui com GnuPlot, né? É um arquivo daqueles arquivos .sh que a gente roda com o comando bash, né? Então eu vou dar um GnuPlot, tá? Aí ele vai abrir, né? Vai jogar o terminal para gerar imagens. Eu boto aqui um parâmetro que é para rotacionar o arquivo de uma maneira tal, dou aí o tamanho do eixo Y, do eixo X, né? Lembrando que se você olhar aqui, dá uma olhadinha aqui, eu escrevi da seguinte maneira, eu escrevi T no eixo X, a posição da massa aí, né, no eixo Y, e no eixo Z eu coloco a energia. Aí na hora de ler eu achei que ficou melhor inverter. Então eu fiz um sistemazinho para inverter aqui. Eu botei aqui na hora de dar o S-Plot, do GnuPlot, eu botei 3, 2, 1, 3, entendeu? Beleza? Mas tudo bem. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os arquivos, vou ler todos os arquivos que tem nome função espacial com o número depois e vou transformá-los P com o mesmo número. Entendeu? Então ele vai pegar todos os arquivos. Observe que os arquivos eles têm função espacial 1, é o primeiro arquivo. Função espacial 2 é o segundo. Entendeu? Aí ele vai ler cada um e gerar esse arquivo P com esse porcento aqui. Beleza? Então vamos fazer isso. Baixa, plot, ele espera aí um minuto mais ou menos. A gente fica com um minuto conversando. Aí ele vai gerar esses arquivos. Aí ele vai gerar um bocado de arquivo aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Um bocado de arquivo P, tá vendo? P1, P2, P não sei quanto ali, tá? Deixa eu mostrar para vocês ali. Tá gerando esse monte de arquivo aí. Tá? Aí aconteceu que eu não consegui ler esses arquivos na época. Tive uma certa dificuldade de ler esses arquivos. Aí eu fiz uma mágicazinha aqui para mudar o nome desses arquivos para colocar um zero, em vez de ficar P, para P0. Eu não consegui fazer isso naquele plotar lá, nesse cara aqui eu não consegui fazer. Tentei botar um zero aqui, ele não funcionou. Aí eu digo, tá, vou fazer um arquivo para mudar o tamanho mudar a forma. Eu fiz esse comando RUD aqui, certo? Que basicamente ele pega, ele lê, usando o RUD, ele lê os arquivos que começam com P e terminam com JPG e transforma ele num arquivo que tem um 0 P e um 0 aqui, entendeu? Então ele bota um 0 ali. Aí é só você fazer, ler essa linhazinha aqui, que eu fiz. Isso faz tanto tempo que eu montei esse negócio que eu nem me lembro mais esse nome tipo. Aí agora todos os arquivos P tem um zerozinho aí. Pronto, feito isso, agora eu só preciso vir aqui nesse juntar aqui que eu fiz. Cadê? Deixa eu ver. Aí eu uso o comando, essa linha de comando aqui, ó, que ela é bem básica. É o comando ffmpg. Aí eu vou pegar, juntar todas as imagens que começam com P, usando, por exemplo, 20 quadros por segundo, tá? E vou jogá-las com esse formato aqui, o libx264, né? Que é um padrão de MP4, no arquivo timelapse 6, tá bom? Aí faço isso, ele junta todas as imagens e faz um vídeo.
Compreendeu? Deixa eu pronto. Aí eu venho aqui no meu diretório, o vídeo está aqui. Aí você assiste o vídeo, que é o videozinho de um fenômeno bem interessante, que eu vou explicar para vocês. Seria uma mecânica um pouquinho mais avançada, mas cadê? Ó, tá vendo aí? Né? Então o que está acontecendo? Se você analisar no começo, logo para tempo curto, vou ver se eu paro aqui o vídeo. Para tempo curto, se você olhar aqui, para tempo curto eu injetei velocidade aqui e aqui, tá vendo? Essa velocidade, ela forma, nesse tipo de cadeia com termo cúbico e quadrado, ele forma um modo chamado Soliton, tá? Que aí vocês vão estudar nos cursos de mecânica analítica um pouquinho mais avançado. Mas é um modo Soliton, o mesmo modo que tem, parecido com o que tem na ótica. Ele tem ele tem um formato secante hiperbólico em geral, entendeu? Aí beleza, aí ele gera esse modo, né? E aí o que acontece? Esse modo, ele tem umas particularidades, ele é um modo muito estável. Se você ver com o tempo assim, ele tem um pouco da energia escapa dele, mas depois ele fica com a altura mais ou menos constante aqui. Pode ver que vai ficar mais ou menos constante aí, tá vendo? E quando eles se encontram, eles colidem sem deformar. Pode ver que se você analisar, se você pegar aqui, ó, antes da colisão, por aqui antes da colisão, eles têm mais ou menos a altura ali da ordem 0.1, aí ele colide, mantém a mesma altura da ordem 0.1, tá? Então é isso, então tempo de colisão sólido. Compreenderam aí? Então é isso, a energia inicial ela fica toda localizada em duas massas, tanto que você vê aqui as duas massas com a energia concentrada, aí uma parte da energia irradia e a outra parte fica presa nesse modo solitônico, tá bom? E eles, quando eles se encontram, né, eu já coloquei as velocidades com sentido contrário, uma positiva e negativa, porque a depender da velocidade muda o sentido do sólido, né? Já para que eles se colindissem. Tá bom, gente? Pronto, é isso aí. Obrigado pela atenção, tá? Um abraço aí, tudo de bom. Valeu.